Boa noite, irmãos. Graça e paz. Alegria estar mais uma vez aqui nesse momento de estudo, de edificação, nesta quinta-feira à noite. É uma bênção de Deus nós podemos nos ajuntar novamente para buscar na palavra de Deus a direção para a nossa vida. Eu gostaria de iniciar esse momento orando por sua vida, por este tempo de estudo, de crescimento. E eu quero que pedir a você que junte sua família aí, ore também, pedindo a Deus que nos guie nesse momento de ensino, de alimentação espiritual, de conhecimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor com o coração cheio de esperança, porque estamos diante da Tua palavra, estamos seguros da Tua presença e o nosso coração se alegra na certeza de que somos e seremos guiados pelo Espírito Santo, Senhor, nesse momento. Portanto, Deus, atenda às nossas necessidades pela Tua palavra, fale ao nosso coração, traga luz sobre nossa mente e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos para o nosso segundo momento de exposição, de estudo, na segunda carta de Pedro. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra a partir do verso 16 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o verso 21. Nós vamos nos apropriar desse texto para entendermos um pouco mais do que Pedro está ensinando para esta igreja que recebe a carta e para nós hoje, depois de tanto tempo dela ter sido escrita. Quais lições Pedro nos ensina aqui, ou o Senhor, através de Pedro, nos ensina aqui. Vamos ler o texto então para nosso conhecimento do assunto. Diz assim o texto, a partir do verso 16: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Nós vamos lançar mão desse texto, seguindo a sequência da nossa abordagem anterior, da semana passada, na qual começamos a desenvolver uma temática geral da carta, que é o perigo continua o mesmo. O perigo continua o mesmo. Nós lançamos mão dessa direção, tendo em vista o propósito de Pedro escrever essa carta para a igreja, para prepará-la, preveni-la e capacitá-la a identificar e rejeitar as heresias e os enganos que estavam surgindo no meio da igreja, em torno da igreja, infiltrando-se na igreja. Então,
Pedro ensina nessa carta e trata nessa carta de vários aspectos. Nós não vamos tratar de todos eles nessa pequena sequência de 3 estudos. Esse é o segundo, nós teremos mais um. Mas nós não vamos tratar de tudo, mas vamos tratar de alguns pontos importantes com relação ao perigo que cerca a igreja no que diz respeito ao falso ensino, né? Ao falso evangelho, aos falsos mestres. Então, hoje, seguindo a nossa sequência do perigo contínuo mesmo, nós vamos abordar a questão da superioridade da palavra de Deus, da superioridade da palavra de Deus. Pedro inicia sua carta combatendo, e continua fazendo isso, na verdade, combatendo um segmento, um grupo que estava nascendo, estava infiltrando na igreja e ensinando coisas que iam contra o Evangelho de Cristo, contra aquilo que o próprio Cristo ensinou e contra aquilo que os apóstolos estavam ensinando, guiados pelo próprio Deus, instruídos e inspirados pelo próprio Deus. Então, Pedro, nessa segunda parte do capítulo 1, começa a desenvolver aquilo que ele começou a fazer no início, defendendo que existe uma palavra central, uma orientação de Deus central, né? E que ela deve ser o marco regulatório de tudo mais que chega, todo outro ensino que chega deve ser submetido a ela. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo diz que, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando nós cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso quer dizer que tudo o mais que surge deve ser submetido à palavra de Cristo. Aquilo que Cristo diz, comparado, se está fora deste padrão, deve ser rejeitado, porque não é verdade. A palavra de Cristo é esta. Então, ela tem lugar central. Seguindo-se a isto, Pedro agora começa a falar da superioridade dessa palavra. Por que ela tem lugar central? Porque ela é superior. Em que sentido? Né? Quais são os aspectos, ou quais são as características que nos fazem compreender que esta palavra ela tem centralidade, ela é o marco regulatório, ela é a regra de fé e prática da igreja. Quais são os aspectos que garante isso, garante essa superioridade a ela? Pedro começa a discorrer sobre isso aqui e nos pontua alguns aspectos. Ele não esvazia o assunto, claro, existem muito mais argumentos e aspectos em outras partes da Escritura com relação à Escritura, a palavra de Deus, mas Pedro aqui, dentro do seu contexto, nos pontua algumas características da superioridade da palavra de Deus para combater esses perigos que surgem contra a igreja e que são os mesmos desde sempre, desde o início. Devemos nos lembrar aqui, ainda de forma introdutória, como que a verdade de Deus é atacada ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. O princípio de todas as coisas, a entrada do pecado no mundo, deu-se num cenário no qual a palavra de Deus foi atacada. Foi posta como mentira, foi dita ser mentira. Foi isso que Satanás disse para Eva. Naquele cenário, Satanás induz Eva, Satanás provoca Eva, quando ele tem duas partes importantes ali. Ele diz, foi isso que Deus disse?
não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Ele sabia que Deus não havia dito desta maneira, mas ele provoca Eva. Eva então o corrige. E ele então lança um ataque à palavra de Deus e à pessoa de Deus que está intimamente ligado. Ele diz, certamente não morrereis. Então Deus mentiu para você. O ataque à palavra é desde sempre. Né? Ao longo dos séculos, sempre surgiu aqueles que atacavam diretamente a palavra de Deus e aqueles que pegaram ela e mudaram ela um pouco, dizendo, oh, não é bem assim, na verdade é deste jeito, para enganar a igreja. E isso não foi diferente após a fundação da igreja, nesse período apostólico. A igreja está nascendo, Satanás aproveita para tentar mudar, misturar, fazer ali uma outra coisa que não seja a palavra, ainda que use alguns ingredientes da palavra de Deus. Pedro, então, trata disto de forma muito precisa e profunda, nos trazendo alguns aspectos elementares da palavra de Deus que nos fazem entender que ela é superior, por isso ela exerce um lugar central na vida da igreja. Deve ser entendido assim, ela deve ser vista e nós devemos submeter a ela como superior que é. Eu gosto muito de um versículo, cito muito, e os irmãos certamente já me ouviram citá-lo. Eu gosto muito de um versículo que traz essa ideia de superioridade da palavra de Deus, porque esse texto mostra que a palavra de Deus está no mesmo nível do nome de Deus, né, que representa a pessoa divina. Né? O Salmo 108, verso 2, quando o salmista diz que Deus magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Portanto, ela é superior, ela tem um lugar de excelência, ela é a voz de Deus, ela é a expressão da vontade de Deus. Então, nós precisamos olhar para isto, à luz do texto bíblico, para que entendamos que esta palavra sofrerá ataque, tem sofrido ataque, e muitos cristãos têm vivido uma vida cristã aquém do que deveria, e até mesmo uma vida cristã não cristã, porque têm acreditado em coisas falaciosas em nome de Deus e que usam pedaços da palavra de Deus ou que usam a palavra de Deus e interpretam de forma equivocada, tão somente para satisfazer os desejos do coração de quem interpreta ou daqueles que estão sendo ensinados. Então é importante que nós olhemos para esse cenário e olhemos para o que Pedro diz, porque seus argumentos neste texto, para esta igreja que ele está tratando, esses argumentos ecoam ainda hoje. Eles são verdade hoje. Eles são tanto no aspecto da denúncia com relação ao que tem sido feito à palavra de Deus, como com relação ao que a palavra é na sua essência, aquilo que ela é de fato, a palavra de Deus, a superior palavra de Deus. Então, a fim de que nós tenhamos o cuidado de não nos sujeitar a superstições, a misturas mundanas ao Evangelho, a fim de não venhamos a acreditar em falácias, em mentiras disfarçadas de verdade, né, o que a Bíblia chama de sofisma, a fim de que não venhamos a nos apropriar de uma fé fantasiosa, exercer uma fé supersticiosa, crendo em coisas que a Bíblia não afirma e coisas que já foram subjugadas pela obra redentiva de Cristo. Então nós precisamos olhar para o que Pedro diz e viver uma fé saudável, lúcida, uma fé simples, uma fé
que nos conecta a Cristo e, de fato, nos faz caminhar de forma segura, lúcida, inteligente e inteligível pelo caminho que Jesus traçou para nós e pelo seu guiar através da sua própria palavra. Calvino disse, né, escreveu que a palavra de Deus, a Bíblia, é o cetro pelo qual o rei governa o seu reino, né? E ele rege o seu povo através deste cetro, né? Então ela é superior. Por que então ela é superior? Vamos ver o que Pedro nos ensina. Ele nos ensina 4 aspectos aqui da palavra de Deus que nos fazem entender a sua superioridade. Primeiro aspecto é a superioridade da palavra de Deus na história. A história testemunha da superioridade da palavra de Deus. Veja o que ele diz no verso 16 e 17. Diz assim o texto: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Veja que Pedro deixa claro que a palavra de Deus, que a verdade de Deus não se fundamenta em contos de fadas. Não são folclores históricos. Não é mais uma história que ao longo dos anos, ao longo das décadas e séculos, perdeu a sua credibilidade por causa da constatação de que aquilo era tão somente um mito. Era parte de um panteão de histórias para entreter, para aguçar a imaginação ou para fomentar a superstição do povo. Não. Pedro diz isso aqui de forma muito precisa, muito clara, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não foi assim. Não nos baseamos em mitos, não nos baseamos em histórias não comprovadas, não nos baseamos em histórias folclóricas, em invenções. Não nos baseamos em ficção. Nós nos baseamos na história da redenção. O que nos trouxe até a chegada de Cristo, o que nos conduziu até a vinda de Cristo, foi a história da redenção que apontava e foi construída para preparar o cenário para a sua vinda. Nós não mentimos para vocês. Pedro diz isto porque isto era algo negado pelos gnósticos, que ele está combatendo aqui. O gnosticismo, em um certo segmento, negava a vinda de Cristo, a encarnação. Em outro sentido, negava a volta. Né? Veremos no próximo estudo. O fato é que esse aspecto transcendente, ou melhor, esse aspecto sobrenatural, extraordinário da encarnação, era algo negado, rejeitado pelos gnósticos que entendiam que a carne é má. Eles seguiam essa linha de que não precisavam dar tanta atenção para o corpo, para o cuidado, para a santidade, para a preservação física e questão de moralidade, porque eles tinham alcançado o conhecimento superior e o que interessa é este conhecimento transcendente. Então não importa a maneira que você vive aqui, porque uma vez que este corpo perder a validade, passar do prazo de validade, nada, ele não voltará, não existirá mais nada. Né? Você irá para um plano espiritual, mais ou menos nessa linha aí. Então, se isto
verdade, não faz sentido nenhum um Deus se encarnar. Para quê? Como assim? Né? Então, essa ideia da encarnação, ou o aspecto relacionado à encarnação, eram negados. E Pedro então diz, olha, nós não inventamos isto. A história mostra isto. A história prova isto. Isso foi real. Aconteceu. Nós não nos baseamos em historinha de criança. A encarnação, aquilo que nós falamos, ensinamos sobre a vinda de Cristo, é verdade. Nós vimos. Nós testemunhamos a sua chegada. Nós vimos e experimentamos da sua majestade. Portanto, o que Pedro está dizendo é que o nascimento de Cristo, não testemunhado apenas por ele, mas por muitos, a história de Cristo aqui, o ministério de Cristo testemunhado, visto, acompanhado por muitos, a sua ascensão, acompanhada por muitos, não é uma história qualquer. É uma história verdadeira, é uma história testemunhada. A história, os fatos sustentam aquilo que a palavra diz sobre Jesus. Ele está então dizendo, o ensino do evangelho que vocês receberam, o conhecimento dos atos redentivos de Deus na história através da vinda de Cristo que vocês receberam, é testemunhado pela própria história. Porque Jesus é um ser real, historicamente real. Portanto, o que é ensinado pela palavra à igreja não se baseia em mitos inventados. Se baseia em fatos concretos. Em uma palavra revelada na história. O que Pedro está dizendo, para fechar esse aspecto, é que a revelação de Deus não é como muitas outras bíblias de outros segmentos religiosos, que é dada sem nenhuma comprovação histórica. Não está presente na história, nos fatos históricos, nos eventos históricos, não há profecias cumpridas. A não ser um livro, né, de uma outra religião que tem uma profecia que o próprio profeta cumpre. Então, enfim. Mas a revelação de Deus é uma revelação que está inserida nos eventos históricos, se confunde com os eventos históricos, está presente ali. Os eventos históricos chancelam cada ato, cada palavra de Deus ao seu povo. Portanto, a palavra de Deus exerce superioridade e essa superioridade é vista e testemunhada pela própria história da humanidade. Basta ler a Escritura e olhar para a história que nós vemos a sua veracidade e a sua superioridade. Pessoas que duvidam da palavra de Deus normalmente são pessoas que não se importam com os fatos históricos, com o que já aconteceu. São pessoas incapazes de perceber o Deus que age e constrói a história. Em segundo lugar, uma segunda característica da superioridade da palavra de Deus está nos seus testemunhos inquestionáveis. Além do testemunho histórico, os testemunhos oculares dos fatos de Deus, dos fatos relacionados ao Evangelho, da verdade sobre Jesus. O verso 16, a parte B, e o verso 18 nos traz luz acerca disso. Diz assim, a segunda parte do verso 16. Mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Verso 18.
Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. A superioridade da palavra de Deus se ancora também nos seus testemunhos inquestionáveis. Aqui Pedro pontua dois, mas existem vários testemunhos. Nós vamos fixar nesses. Primeiro, Pedro aponta a história como um testemunho inquestionável também. A história mostra que o que Deus disse é verdade, né, ao longo da sua construção. Mas, além da história tornar clara a revelação de Deus, a palavra de Deus, Pedro diz que esses eventos, esses fatos, esta ação de Deus na história, o evangelho encarnado, histórico, foi testemunhado. Teve testemunha ocular, teve testemunha verbal. Neste caso, a vinda de Cristo, a encarnação de Jesus, o evangelho na história, né, o marco central da história, o Redentor presente na história, o Deus conosco, o Emanuel. Ele está defendendo, mostrando que o que foi ensinado acerca da vinda de Cristo é real, e ele diz, nós somos testemunhas, não apenas nós, né? Não apenas eu, os 12, outros mais viram e presenciaram a vinda de Jesus e a sua trajetória ministerial. Nós estávamos lá, nós acompanhamos. E mais, nós não apenas acompanhamos a sua trajetória, outros antes de nós viram a chegada gloriosa de Cristo. Mas não apenas isto, o próprio Deus dá testemunho de quem é Jesus. Nós vimos isto, ouvimos a voz do Pai dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vimos isto acontecer. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, a palavra de Deus não foi dada num quarto escuro, sem testemunha nenhum, a não ser aquele que registrou. A palavra de Deus não tem uma única testemunha, o registrador dela. A palavra de Deus é cercada por testemunhos inquestionáveis. A história testemunha da sua veracidade e superioridade. As pessoas, muitas pessoas, testemunham da superioridade da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. O próprio Deus testemunha daquilo que ele realizou, estava fazendo. O próprio Deus testemunha da veracidade do seu Filho inserido na história. Há, portanto, uma superioridade que não pode ser tocada da palavra de Deus. Não somos nós que dizemos e estamos dizendo. Não é uma defesa meramente filosófica. É uma exposição com elementos inquestionáveis desta palavra. Ela é vista permeando, guiando, presente em toda a história da humanidade. A palavra de Deus está lá, bem delineada. Ela é vista no testemunho de pessoas que experimentaram a sua ação e viram o cumprimento dela no segmento histórico. Ela é superior porque ela conta com o testemunho do próprio autor dela. Quando diz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não pode ser negado tal fato. Portanto, o perigo com relação à palavra de Deus continua o mesmo. Mas a palavra também continua a mesma.
ela continua superior. A sua superioridade é inquestionável. E terceiro aspecto que nós podemos apreender aqui, que Pedro nos ensina, é que a palavra de Deus é superior por causa da sua autoridade superior. Ela exerce uma autoridade como nenhuma outra. Como eu disse no início, Calvino afirma de forma muito precisa que a palavra de Deus é o cetro pelo qual Deus rege toda a história, governa o seu reino e conduz a nação, guia o seu povo. É o cetro de poder de Deus. Ele faz as coisas acontecerem pela sua palavra. Basta nós voltarmos ao início de tudo, o início da Escritura, aos primeiros registros da Escritura, e nós veremos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí segue um pouquinho e o texto registra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. É a palavra de Deus em ação. Deus só precisa da sua palavra para as coisas acontecerem. Deus diz e acontece. Deus diz e a coisa muda. A sua palavra tem autoridade superior. Veja o que diz o verso 20 e o verso 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro já havia dito no verso 16 o que a Escritura afirma e o que eles pregavam não se tratava de invenções humanas. Ele diz lá que eles não se baseavam em fábulas, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Aliás, é uma acusação recorrente com relação à palavra de Deus, e muitos ainda hoje usam desse argumento, se esquecendo de que esse argumento já caiu há muito tempo, né? De que a Bíblia foi inventada por homens, né? Bem, basta conhecer um pouco da história da Bíblia e saber que isso é impossível. Enfim, ele traz à tona que eles não seguiam ações humanas. Mas aqui ele nos dá um outro direcionamento. Ele traz aqui a verdadeira fonte da palavra de Deus. Ele mostra aqui qual é a fonte da autoridade da palavra de Deus. Quando ele afirma, tanto lá no verso 16 quanto aqui, que esta palavra, que aquilo que foi revelado, aquilo que foi ensinado, não se baseia em fábulas ou em invenções humanas, em coisas baseadas na vontade humana, ele está dizendo a autoridade dela então não repousa sobre o homem. Estaríamos perdidos se a autoridade da Escritura repousasse sobre homens. Não repousa. A autoridade da Escritura não repousa sobre uma instituição. A autoridade da Escritura não repousa, não tem como fonte a igreja. Ao contrário, ela exerce autoridade sobre a igreja. Porque a fonte da autoridade divina é o próprio Deus. Ele é a fonte. A autoridade da palavra de Deus é superior, por isso ela é superior. A autoridade dela repousa no seu autor original, naquele que a deu, naquele que a revelou, naquele que a chancela, naquele que a subscreve, naquele que coloca o seu nome nela. Veja o que Pedro diz aqui. Ele diz, olha, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não é uma descoberta pessoal. Não é um insight humano. Ele segue,
Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não é uma criação, não é fruto da imaginação e da criatividade humana. Mas homens separados, santos, separados para isto, falaram da parte de Deus, foram instrumentos de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles receberam de Deus esta palavra, não como robôs, claro. Deus os usou o prévio conhecimento, usou a experiência, Deus os guiou e o Espírito Santo preservou da influência das suas vontades e do pecado aquilo que Deus queria revelar e através do qual ensinar a igreja. Portanto, a autoridade desta palavra repousa naquele que possui a autoridade de uma palavra inquestionável, o próprio Deus, o seu autor original. Portanto, a palavra de Deus é superior. Não porque ela tem muitas coisas, muitos ensinos, ela fala sobre tudo, fala sobre todos os aspectos da vida, mas porque ela possui a autoridade daquele que é o supremo rei do universo. Ela é a palavra que está no mesmo patamar do nome de Deus. É a palavra de Deus, que procede de Deus e que pertence a Deus. Portanto, ela tem autoridade superior. Por isto e sobre isto repousa a superioridade da palavra de Deus. Essa é uma das razões pelas quais tudo na nossa vida deve ser submetido a ela. E por fim, a palavra de Deus é superior, ou a superioridade da palavra de Deus é algo que deve ser entendido e considerado pela igreja, tendo em vista o seu poder superior. A palavra de Deus não é apenas uma história que não exerce ou uma fonte de influência de comportamento. Ela é fonte de poder, ela tem poder. É a palavra de Deus. E Pedro diz aqui no verso 19 o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Veja bem, não há conhecimento ou palavra ou discurso, por mais poderoso e por mais claro e motivador que seja, que se compare ao poder da palavra de Deus. Não há. Não há ninguém no mundo capaz de, com o seu falar, transformar o coração de alguém. Pode influenciar suas ações, pode exercer domínio, mas transformar o coração não. Somente a palavra de Deus pode fazer. Os hereges do tempo de Pedro, esse segmento herético que surgiu na igreja no período de Pedro, afirmavam que possuíam o conhecimento superior. Eles tinham chegado a tal nível de conhecimento, de gnoses, que eles não precisavam e não podiam se rebaixar
se preocupando em coisas pequenas desse mundo diminuto. Com isso, eles rejeitavam, né, a submissão à palavra de Deus. Pedro então afirma que somente a palavra de Deus exerce poder de dissipar trevas. Somente a palavra de Deus pode trazer luz à mente e tirar as nuvens obscuras do coração. Somente a palavra de Deus pode dar genuíno entendimento ao homem. Somente a palavra de Deus pode tornar claras as coisas que estão sob trevas. Ele diz isso aqui no verso 19. Quando ele fala, olha, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. Somente a palavra de Deus é capaz de fazer com que as coisas façam sentido. Somente a palavra de Deus é capaz de fazer com que você entenda o que está acontecendo no seu coração, na sua vida, na sua mente. Somente a palavra de Deus é capaz e tem autoridade e tem veracidade para guiá-lo ao conhecimento de si mesmo, da vontade de Deus, do cenário, a fim de que você veja e possa tomar decisões melhores, que mude o quadro, que possa dar a você condição de experimentar uma vida nova. Somente a palavra de Deus. Isto é o poder da palavra. Somente a palavra de Deus, somente a Escritura Sagrada tem poder superior. Ela é a única, a palavra que procede de Deus é a única que tem o poder criativo. Haja e ouve. Somente Deus pode dizer isto. Portanto, a palavra que procede de Deus pode transformar qualquer cenário. Ela tem que ser preservada em seu coração. Temos que ter o cuidado para não mudá-la, para não aceitar outra palavra, ainda que seja em nome de Deus, que nos guie por um caminho que não seja desta palavra. Temos que ter o cuidado de aplicá-la, de experimentar a doçura que procede dela, desses favos de mel, como diz o salmista no Salmo 19. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Somente a palavra de Deus pode transformar o coração. Nada mais pode fazê-lo. Portanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus é superior. A superioridade da palavra de Deus é o que nos dá a segurança de sermos guiados por algo real, por algo transformador, por algo genuíno, confiável. Porque a palavra de Deus se sustenta no fato de que ela tem autoridade divina. Ela foi dada por Deus, inspirada. Ela é eficaz em seus propósitos. Ela é infalível, porque é palavra de Deus. E ela é suficiente. Você não precisa de outra palavra. Submeta-se a esta palavra. Cuidado para que não surja na sua vida de forma sutil outro ensino
que tire de você o entendimento de que esta é suficiente para transformar tudo na sua vida e guiá-lo a um caminho glorioso. Que Deus o abençoe, o guarde sua mente e o seu coração do falso ensino e o ajude a experimentar as delícias celestiais em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós agradecemos a Tua palavra, a Tua presença e pedimos em nome de Jesus que nos ajude a viver submetidos à Tua palavra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.